Aqui, opa! O tema de hoje é MUnity encontre seus bugs antes que eles encontrem seu app. Então, vamos ver por que é importante o tema e como fazer, né? Um pouquinho sobre mim, o pessoal fala aí que eu sou historiador de Microsoft, eu trabalho com desenvolvimento de software há uns 20 anos, projetos de desenvolvimento de software. Comecei com Java em 99. Caramba, Faz tempo. Desenvolvo projetos de integração desde 2005, fui sempre back-end, né, então estava bem próximo daquele mundo de integração, fazia bastante XML já em 2005, 2006, Salesforce também, integração com Salesforce em 2005, então tem um tempinho aí com essa tecnologia, com esse tipo de tecnologia. Trabalhei com outras ferramentas também, Tíbico, conheço um pouco de Oracle, mas realmente desde Microsoft, desde 2013 como Microsoft... 2013? Profissionalmente, né, porque em 2005 eu vi Microsoft 1.0, né, era o projeto open source ainda. Caramba. Vocês veem o meu mouse aqui? Sim. Ah, beleza. Testando aqui, tá. Bom, a agenda da apresentação é o seguinte, a gente vai ver os conceitos de unit test, né, e porque é importante, quais são os dois grandes submódulos do MUnit e outras duas ferramentas, como criar um MUnit manualmente, né, e alguns outros tópicos sobre o MUnit que eu acho interessante mencionar, mas que a gente não vai ter tempo de explorar hoje. Então, o que é o unit testing e por que você deveria se importar com o unit test, né? Como evitar que seus bugs encontrem suas aplicações antes de você encontrá-los? Então, o unit testing são testes automatizados, né, escritos pela equipe de desenvolvimento, que servem para assegurar a qualidade do software, dizer que aquele software está agindo de acordo com o design e se comporta como esperado. Tá? E geralmente esses testes automatizados são embutidos dentro de um processo de CI/CD. Eles garantem a execução de um contrato, ou seja, você define a entrada e define o que espera na saída. Então, a entrada, a execução daquela unidade, né, de software, e você avalia depois a saída dessa unidade. Com isso, você garante que aquele pedaço de software está funcionando da maneira adequada. E esses testes unitários usam essas três palavrinhas aqui, stubs, mocks e fakes, né, que eles, dentro da literatura, são muito intercambiáveis, mas basicamente servem para a mesma coisa, eles substituem uma funcionalidade do software, né, e esses test harnesses, que são conjuntos de software de teste e dados que podem ser monitorados para avaliar o resultado de uma execução. Eu posso dizer que, como vantagens de utilizar o unit testing, e de uma maneira geral, é identificar erros antecipadamente. E como vocês sabem, dentro do ciclo de vida de um software, dentro do ciclo de desenvolvimento de um software, quanto antes você identificar um erro, mais barato se torna a sua correção. Acredito que todos já devam ter visto essa afirmação, né? Achar os bugs, né, e falhas até mesmo de partes faltantes na especificação, porque a especificação pode não estar completa. E durante a execução, a construção do seu teste unitário, que o autor, o desenvolvedor, está vendo o software, né, e fazendo cenários, criando cenários de teste, para refletir mais sobre quais são os cenários possíveis daquela execução daquela unidade. E por isso ele pode até mesmo completar a parte faltante numa especificação. Possibilita o Test Driven Development, né, o TDD, que identifica falhas quando você adiciona mais código, né, então o unit test permite o TDD.
Não que eu acho absolutamente imprescindível, mas é discutível, né? Eu acho que, no mínimo, um commit tem que estar junto com o seu teste, né? Então, o código novo e o seu teste tem que estar funcionando dentro do mesmo commit no seu versionador de código, tá? E facilita a refatoração, né? Um unit testing garante para o desenvolvedor que aquela parte que ele modificou do software não deixou de funcionar porque ele acrescentou ou tirou alguma coisa. E até mesmo não impactou outras partes que ele não tinha intenção de impactar, né? O teste unitário vai cobrir essas situações. Claro, nada é uma bala de prata. Existem limitações e desvantagens. Primeiro, o teste unitário não garante 100% o funcionamento do software, né? Nada garante o funcionamento 100% do software. A cobertura, que eu acredito que seja um conceito que vocês conheçam, cobertura de código, né, cobertura de teste, quanto que os seus testes unitários executam as linhas de código do seu software, essa cobertura dá a falsa sensação de que a qualidade está alta, se tiver próximo de 100%, né, ou 100%. Mas se o teste for de baixa qualidade, não adianta nada. Então, dá essa falsa sensação, não é uma garantia. E fora isso, acho que a maior desvantagem dentro do desenvolvimento de software, o teste unitário é custoso para fazer, né? Então, ele nem é, às vezes, considerado para ser feito dentro do desenvolvimento. Há muito tempo, eu li um livro chamado Working Effectively with Legacy Code, né, trabalhando efetivamente com código legado. E o autor fala essa frase: para mim, código legado é simplesmente código sem testes. Por que ele fala isso? Porque, geralmente, o código sem teste é difícil de ser modificado, né? E código legado, a gente vê, assim, é aquele código difícil, aquele código que a gente nem quer encostar, porque se está funcionando, a gente deixa lá, né? Não muda, não modifica, porque pode quebrar. E é isso a dificuldade, né? O código geralmente é uma coisa difícil de ser lida, né? Existem exceções, claro, existem códigos que são bem escritos, mas não é a regra. E se o código não está bem escrito e não está com os testes claros, ele é muito difícil de ser modificado, muito difícil de ser evoluído. Então, ele vira um código legado. E também código sem teste, código com teste ruim, é um código legado, né? Afinal de contas, a gente não tem um teste legal que dê suporte ao código. E vai dar dois trabalhos, o de testar, de alterar o código e de alterar o teste mal feito também. Vamos ao que interessa, submódulos do MUnity. Essas são, dentro da paleta do Endpoint Studio, a gente encontra esses dois grupos, né, MUnity e MUnity Tool. Vamos ver vários desses itens aí na prática, né? Desse lado esquerdo, a definição propriamente da suíte de teste, né? E dos componentes aqui mais utilizados é o set events dessa paleta aqui também. E desse lado direito, a gente não vai ver nenhum desses itens em azul. Eles dão suporte ao teste? Sim. Eu, pessoalmente, jamais usei. Né? A gente vai ver um pouquinho de cada um desses verdinhos aqui. Tem um ou dois aqui que eu nunca usei também. Adicionalmente, a gente vai ver na demo, o database, né? O módulo de DB Server, a database server do MUnity. Que é um banco de dados em memória, né, e é um módulo à parte que você precisa adicionar lá com o Search in Exchange, né, dentro da paleta do Endpoint. Você faz um Search in Exchange, que é essa tela aqui, escreve MUnity, e ele vai te dar dois módulos adicionais, o Database e o FTP Server. Esses dois módulos embarcam
um servidor de banco de dados ou um servidor de FTP dentro da sua suíte de execução de teste para dar suporte ao seu teste. A gente vai ver como configura o DB Server. Né? O DB Server, particularmente, ele permite a definição de uma estrutura de tabelas, de um database inteiro, né, compliant com SQL. Você pode definir dentro de um CSV, que só permite que o cabeçalho seja o nome da coluna, né, e as linhas sejam os registros daquela tabela, ou você pode definir um arquivo SQL que tenha instruções como create table, insert, né, e também vai dar suporte à chave primária, chave estrangeira, constraints. Né? E esses são os componentes aqui da paleta do MUnit Database, né? Alguns componentes que dão suportes adicionais ao teste, né? Executa uma instrução SQL, como modificar a tabela ou alguma coisa assim. Execute query, que também pode inserir dados. Né? Aliás, eu acho que o execute query ele espera dados retornados. Então, o execute seria para o insert ou uma criação de tabela, por exemplo. E o validate that, que executa uma query e espera um resultado. O servidor MUnit FTP, por sua vez, né, tem duas outras funções, contains file, né, verifica se o arquivo existe, e remove aquele arquivo, né, do servidor virtual, né, e aqui está a tela de configuração do FTP Server, onde você vai definir a porta, o usuário, a senha. Isso aqui vai ficar mais claro durante a demonstração, onde eu tenho uma configuração do Database Server, né? Então, aqui não tem o servidor, né? Nessa configuração não existe um servidor onde a gente vai se conectar, porque o servidor é o próprio localhost, né? Então, como criar um MUnit? Como começa criando o MUnit, né? De forma manual, perdão. Porque existe uma outra forma, outras formas de fazer a criação do MUnit, né? Mais automatizada. Mas vamos para a criação manual. Primeiro de tudo, o que está aqui na tela é um arquivo de configuração, é uma suíte de testes. Né? Isso aqui é como uma configuration file, né, do seu endpoint, né, onde estão definidos os flows. Então, isso aqui, basicamente, é um arquivo de configuração, onde você vai definir os vários cenários de testes, que são esses itens aqui. Você pode definir um ou mais cenários de testes do seu código. E esses dois itens para cima e esses dois itens para baixo aqui, que são? Um deles é o before suite, né, que são ações executadas antes de qualquer cenário de teste ser executado. Ou seja, no início da execução da sua suíte de teste, esses itens aqui, essas ações, são executadas. E, por sua vez, ao final da suíte de testes, essas ações são executadas. Que tipo de ações poderiam ser? Eu preciso definir um conjunto específico de dados no meu banco de dados, então eu faço uma instrução aqui de insert, mas uma outra suíte de teste pode ter um outro insert, por exemplo. Aqui tem um before test, ou seja, antes de cada cenário. Então, a cada cenário de teste, esse item aqui é executado antes e esse aqui é executado depois. Por exemplo, eu posso executar depois uma deleção no FTP Server para garantir que toda vez um arquivo lá foi deletado, não exista para que o próximo teste possa ser iniciado com um estado conhecido daquela aplicação, né? Um estado que ele vai conseguir fazer a sua execução e a validação de forma repetitiva todas as vezes, porque eu não consigo garantir qual é a ordem também da execução dos testes, né? Então, é preciso dizer qual é o estado antes e qual é o estado depois do cenário
para que ele consiga ser executado com sucesso. Aqui nessa tela, eu deixei esse test suite test, né, esse item test, no meio, para dizer que isso aqui é um cíclico, né? Mas, tipicamente, esse teste aqui estaria no final, né, ao final dessa after suite aqui, e dali para baixo, todos os cenários de teste que você tem. Também não preciso definir nenhum, né, esse before switch ou before test, after test ou after switch. Eu só preciso definir se eu quiser. Tá? Mas, no mínimo, eu preciso ter uma suite, teste, esse item aqui. Aqui está uma tela de configuração de teste. Então, eu tenho a descrição do cenário, né, qual é o propósito daquele cenário, se o teste vai ser ignorado ou não, umas tags, né, que só são executadas quando, com o plugin do Maven, né, eu posso falar que tipo de tags eu quero colocar ali, né, e na instrução do Maven, falar assim, execute testes com as tags tais e tais, né, e daí ele vai considerar essas tags aqui. Timeout, para a execução daquele teste, quais são as falhas esperadas, a gente vai ver um pouquinho disso, e interessante notar aqui esse Enable Flow Sources. Quando você flow do Mule, ele é dividido em duas partes, o source e a parte da execução, né, onde você arrasta os componentes propriamente ditos do processo, do fluxo de integração. Tá. Durante a execução de um MUnit, o source está desligado. Por quê? Ele não espera, o MUnit não espera, por exemplo, que venha uma conexão externa para um HTTP listener, por exemplo. Então, aquele source é desligado. Se você quiser ligar aquele source, você tem que indicar, para aquele cenário, né? Você tem que indicar aqui com mais e colocar o nome daquele flow para que ele ligue, para que o MuleSoft, o MUnit, a parte de execução do MUnit, ligue o source, né, aquele listener, e pode ser qualquer source event, né, para aquele cenário específico, para que funcione isso. A gente vai ver isso com uma VM durante a demo. Bom, para começar, tipicamente um teste, um cenário, né, eu coloco um set event, né, que vai definir um evento Mule. Ele permite definir um payload, os atributos, os erros e as variáveis, né, para aquele evento, e dali em diante, né, segue o teste, ou seja, a minha entrada de dados está definida tipicamente aqui. O mock, ele vai substituir o funcionamento de um componente Mule, ou um subflow, né, um flow, então eu posso fazer um mock de um flow reference, e aí ele vai retornar um estado já conhecido daquele flow. Como uma dica aqui, quando for definir qual é o componente que precisa ser mockado, digamos assim, usem sempre o doc.id. Eu posso escolher ali alguns itens diferentes, né, o nome do componente, o nome da tela do componente, mas eu vi que pelo doc.id é muito mais fácil de controlar. A gente vai ver isso durante a demo, né? Se eu não falar, me peçam para eu ressaltar essa parte do doc.id dentro do mock, que identifica univocamente um componente dentro de qualquer fluxo, né, que você esteja executando. Por isso que é legal usar o doc.id como uma referência para o mock. E também ele pode retornar payload, atributos, erros e variáveis. Aqui são os componentes de asserts, ou seja, as afirmações, né, asserts em inglês são afirmações, e se a afirmação estiver errada, o teste falha. Então, aqui de um grau de complexidade menor, de complexidade maior, tem o assert equals, que são basicamente valores estáticos, tá? Eu posso comparar o payload ou uma variável com uma expressão, né? Um int ou
a string hello world. Dentro do assert that, eu tenho os matchers, né, uma biblioteca chamada matchers, que eu vou começar com uma expressão assim, munit2, desse pacote aqui, né, no value, aí ele tem outras expressões aqui dentro. Mas eu também posso colocar um equals, se eu não me engano, ele tem aqui, um equals hello world, ou seja, a mesma coisa do que esse componente aqui. E indo para uma complexidade ainda maior, o assert expression, que usa essa biblioteca test asserts, que permite expressões ainda mais complexas, como numa única chamada, eu posso fazer, isso aqui é uma chamada só, tá? Eu posso fazer 3 avaliações ao mesmo tempo, né? Esse var attributes, ele precisa, o status code dele precisa ser igual a 200, e o method precisa ser igual a get. O run custom nada mais é do que a ação em Java de dessa interface aqui, né, munit assertion, e aí você pode fazer o seu código Java para executar aquela assertiva, aquela afirmação, e validar o seu teste. Outros componentes são o spy, que verifica o que acontece, qual é o estado antes do objeto, ou do componente, e depois do componente. Da mesma forma como o mock, você consegue definir qual é o componente que você quer espionar. E aí ele se divide ali entre before call e after call. Você consegue fazer assertivas ou ações antes da chamada e depois da chamada. O verify call, a gente vai ver também, né, o spy, tanto o spy quanto o verify call, ele verifica se um componente foi chamado, né, nada além do que isso, nada mais disso. Ele permite configurar quantas vezes ele foi chamado, no mínimo, né, at least, algumas vezes chamado, ou, no máximo, algumas vezes chamado. Eu nunca utilizei at least, at most, né, sempre uma vez, eu não sei dizer qual cenário poderia ser para ter mais, para utilizar esses verify calls aí. Pelo menos não nas aplicações que eu construí. Outro componente que eu também nunca usei, mas que força a falha de um teste, né? Se aquele teste chegou naquele ponto, quer dizer que falhou. Então, você coloca lá o fail e uma mensagem de erro, e é isso, ele sai com uma falha. Outros tópicos sobre o Unity que eu acho que são relevantes, mas que não tem como falar sobre eles agora, é o Parameterized, que permite a execução de uma mesma suite de teste, né, o mesmo arquivo de configuração, com valores diferentes, é como se fosse definição de variáveis, né, dentro do processo. A gente vai ver na demo uma compra de camiseta. E a camiseta tem tamanhos, né? Pequeno, médio, grande. E eu poderia ter feito um teste parametrizado, utilizando PMG como parâmetros para o tamanho da camiseta, né, da entrada, né, dos meus dados. Mas não cheguei a fazer isso. Até porque eu queria comportamentos diferentes. Então, esse parameterize, ele vai executar os mesmos testes, né? E eu queria comportamentos, saídas diferentes ali nas compras. E o test recorder, ele até exige um meetup só para ele, né? Mas ele facilita muito a construção automatizada de fluxos de teste, porque ele vai gravando qual é a execução dos eventos dentro de um fluxo. E aí, no final, ele constrói rapidinho um cenário de teste. Claro, tem várias desvantagens e vantagens também, né? Mas eu acho que é um tema para o próximo meetup, para um futuro meetup. Bom, vamos para a demo. Deixa eu ver aqui, preparar o Anypoint Studio. Nessa aplicação, eu fiz a implementação de um cenário, de um caso de estudo da própria Microsoft,
bem antigo aí, o T-Shirt API, que fica um RAML bem simplesinho, né? Tem as T-shirts aqui, e tem um pedido, e tem uma response. Eu tenho o get da coleção inteira e um pedido, tá? O pedido, ele pode ser um sucesso, e ele vai me retornar o UID aqui, né? Ou posso dizer que o produto não foi encontrado, ou posso dizer que o produto está sem estoque. Esse 409 aqui é debatível, tá, gente? A gente pode discutir isso no WhatsApp, sobre o HTTP Status Code, tá? Mas eu preferi utilizar 409 para falar que está sem estoque. Então, apresentando os fluxos aqui, o GET, vamos? Ele é um select all mesmo. O GET aqui é um select all, né, da tabela, e nada mais que transformar num payload JSON. Aqui está um pedido, então eu verifico primeiro se ele tem estoque. Se ele tiver estoque, eu faço o pedido e mando uma mensagem aqui para uma fila VM, tá? E retorno o resultado do pedido. Essa fila VM aqui, eu fiz mais para enriquecer mesmo o exemplo e mostrar o source event. Então, tá vendo aqui que esse listener da VM está aqui? Num teste, num cenário de teste, que eu vá executar esse fluxo aqui de cima, eu preciso forçadamente falar que esse charge credit card aqui, esse fluxo aqui, ele vai habilitar o source event para esse fluxo. Senão, a mensagem entra aqui e não tem quem consuma, né? Dá um erro. E aqui é bobo, né? Eu coloquei só uns componentes para poder fazer algumas expressões. Esse cobrar cartão de crédito não é nada complexo. Então, ele simula aqui um HTTP Listener também, faz umas transformações, mas são transformações simples, como se fosse um serviço externo, né, que o meu fluxo chama, justamente para mostrar o mock, né, do flow, desse HTTP request. E aqui estão os outros cenários, onde eu não tenho estoque, né, então eu retorno 409, e o 404, onde o produto não é encontrado. Vamos à test suite principal. Bom, o caso mais simples aqui da minha API é um get, um get de todos os itens. Então, assim, eu não tenho nenhum set event aqui do lado, porque eu só quero chamar o get, e o get já executa, sem parâmetro nenhum, um select asterisco da tabela. Tá? E eu simplesmente faço um payload not null. Eu poderia aqui, para enriquecer ainda mais esse cenário, falar o JSON esperado. Por quê? Eu sei exatamente qual é o JSON esperado dessa chamada. Ele sempre vai retornar o mesmo JSON. Por quê? Bom, vamos ver como é que funciona. Acho que é legal mostrar a aplicação propriamente dita, né, em funcionamento. Eu tenho aqui um Docker, que eu instalei, que eu tenho o MySQL instalado, e o MySQL tem essas duas tabelas aqui, ó, orders e t-shirts. Então, a minha t-shirt está com 2 produtos aqui, e eu tenho os estoques dela. Bem simplesinha a aplicação, né? Então, está finalizando aqui o deploy da aplicação, fazer uma chamada ao get,
Isso aqui está na aplicação ao vivo mesmo, então está no banco de dados. Eu tenho 9 aqui e 3 aqui, que é o resultado que o TheBeaver também trouxe. Eu vou fazer um novo pedido de uma camiseta. Executei o pedido, trouxe um Order ID, e agora a camiseta M deve estar com 2. Né? Então, 2 aqui. Legal. Ô, Mirilli, só um Opa. comentário. Tem como você aumentar a fonte, ou pelo menos esse o Canvas? Ah, sim. Aqui assim? Esse é o do Postman, e também depois quando você for no estúdio para mostrar o fluxo do... Ô, gente, uma outra opção também que funciona aqui é fazer o zoom com o scroll do mouse. Ixi, mano. Não você, Mirilli, nós que estamos assistindo. Tá. Eu testei aqui, no meu caso estou com o notebook, estou fazendo zoom, né, com os 2 dedos no touchpad, também aumenta. Legal. Tem um zoom no Mac, mas eu nunca usei também. Bom, eu vou desligar aqui o Docker, tá? Para que a gente possa executar... Vai? Para. Aí. Então, para que a gente possa executar sem que a base de dados esteja conectada. Gente, é errado conectar na base de dados, ao vivo, né, dentro de um teste unitário? Não é errado, mas não é nem um pouco recomendado. Nenhuma literatura que você encontrar vai te incentivar a isso. Então, qual é a solução? Utilizar um banco de dados em memória, por exemplo. E aqui tem a definição... Bom, já terminei mesmo. Tem a definição do banco de dados em memória. Ele simplesmente cria uma database t-shirt e fala que a entrada de dados é esse munit dbserver SQL, que nada mais é do que esse arquivinho aqui. Então, aqui eu tenho até mais camisetas disponíveis, né, do que a base de dados real. Aqui eu coloquei uns itens a mais. Justamente para testar um cenário onde tem 0 de estoque, e eu quero falhar o pedido, né? Adicionalmente, eu tenho aqui um test database config. Bom, vocês devem conhecer, claro, esse database config aqui, né, que é uma conexão ao MySQL, onde eu coloquei aqui o localhost, o MySQL, né? Então, é a base de dados que está rodando no Docker, tá? Que se chama Database Config. E o Test Database Config, que é esse cara aqui, ele vai fazer uso de um banco de dados embarcado em memória, que é o H2. Isso aqui é uma biblioteca em Java muito antiga já, né? Que vai definir um banco de dados chamado t-shirt, sem usuário, sem senha, nem nada. Mas como é que eu faço isso aqui? Então, enfim, dentro do global... Ô, Mirilli, uma coisa que eu acho que era legal depois você mostrar é onde estão essas configurações. Isso. É exatamente isso que eu tô indo mostrar. Qual arquivo, né? Tá bom. Dentro do global da minha aplicação principal, eu tenho esse configuration properties aqui, que fala que ele vai fazer uso desse DB properties. Legal. DB properties. Source name resources, DB properties. DB config igual a database config. Essa aqui é a base de dados real. Só que dentro do test resources, eu tenho um arquivo também chamado DB properties, que vai apontar para a base de teste, que é o embarcado em memória, que é o H2 embarcado em memória. Então, esse DB properties aqui, durante a execução do munit, vai se sobrepor ao DB properties que está definido no source main resources. Essa estratégia é utilizada para pode ser utilizada para várias coisas, né? Inclusive, durante esse meetup, o tema do meetup, né, foi
por causa de um debate ali que a gente teve no grupo do WhatsApp, que estava falando sobre como que faz um JMS Server num teste. Eu acho que é por aqui, dá para fazer. Tá? A gente pode ficar devendo essa história toda aí do JMS Server para depois, mas eu esqueci quem que foi que teve esse problema, mas conseguiu resolver ali. Edgar. Ele conseguiu resolver lá. Tá? Então, eu acho que isso termina a parte de configuração, tá? Então, do database, né? Aqui, então, ele tem o driver, né? A configuração do driver, a conexão. Esse componente especial aqui é executado uma vez antes de toda a suíte de teste ser executada. Então, ele, quando monta um ambiente MUnit, pelo que eu percebi, tá? Quando monta um ambiente MUnit, ele executa esse cara aqui. E aí, qual é a desvantagem do DB Server? Eu não consegui colocar mais de um arquivo de configuração dentro de várias suítes de teste. Esses arquivos aqui, que são da suíte de teste, você pode criar um ou mais, né, ou vários arquivos. Mas eu não consegui fazer com que eles compartilhassem o mesmo database. Então, para testar o database, eu só consigo criar um arquivo suíte de teste de configuração, um arquivo desses aqui. Tá? Infelizmente, eu acho que ainda é uma limitação. Mas funciona muito bem, né? Só vai ficar meio sobrecarregado demais se você tiver muitos cenários de testes para serem executados dentro de um banco de dados. Bom, então, aqui eu testo o primeiro get, né? Eu vou apresentar rapidamente os fluxos, e depois volto na execução. Para cada item que você vai testar, para cada flow que você vai testar, é necessário pelo menos 2 cenários. Um cenário de sucesso, que é esse aqui, e o cenário de falha, que no caso é esse aqui. Como é que eu fiz esse cenário de falha? Eu tenho um definido aqui, e esse mock vai atuar sobre o componente, né, o DB Select. Como é que faz? Como é que acontece assim? Essa parte aqui que eu falei do doc.id. Né? Então, onde que está esse cara? Ele está no get, né? Eu estou testando o get, esse fluxo get do t-shirts, e eu tenho esse select aqui. Esse select, eu quero que é aquele select asterisk from t-shirts, eu quero que estoure um erro. E é nesse ponto aqui que eu vou definir que eu vou pegar o nome pelo doc.id. Por quê? Porque se dentro desse fluxo get, né, eu tiver mais de um elemento dbSelect com o mesmo nome select, ou seja, eu não mudei o nome, né, eu deixei o nome padrão ali. Eu estou falando desse componente aqui. Né? Esse aqui está com o nome padrão. Eu não fiz select from t-shirt aqui no nome, né? Esse nome aqui, display name. Então, se eu tiver mais de um componente com o mesmo nome select, dentro do fluxo get, o mock vai atuar sobre os dois, sobre os N elementos select que existem ali. Mas se eu definir que o doc.id é esse cara aqui, só aquele primeiro select vai ser mockado. Tá? E esse config reference também não adianta muito. Tá? Então, ele vai atuar, esse mock vai atuar sobre aquele select ali, e vai retornar, aqui mais para baixo, ele pode retornar payload, attributes, e ele pode retornar um erro. Nesse caso, eu coloquei o DB Connectivity. Tá. Aí eu chamo o flow, ele dá o erro, coloquei dentro de um try para capturar esse erro, e um onError continuo vazio, né, para que o fluxo siga, eu não quero mudar o payload, e eu quero garantir que a mensagem que veio no meu JSON,
né, deu um erro. Inclusive, quando eu testei aqui a base de dados desconectada, né, daquela instância que eu desliguei do MySQL dentro do Docker, aconteceu isso, né, deu um erro. Então, essa é a mensagem esperada aqui dentro desse erro. Deixa eu te perguntar um negócio aí. Sobre essa questão do assert. Você sempre coloca o assert do lado direito e a execução do lado esquerdo? Assert do lado direito? O assert sempre fica Não, debaixo do validation? A execução está aqui, né, desse lado esquerdo, e o validation está aqui do lado direito. Geralmente sim, porque quando você coloca um set de teste, ele já vem delimitado, né? Até se você quiser arrastar Mirili, vazio só para o pessoal ver, ele meio que já vem delimitado as sessões para você colocar cada coisa. Sim. Mas eu posso colocar asserts aqui também. Sim. Você pode colocar assert no meio da execução. Ele não impediria, né? Mas acho que por uma questão de organização, né? É bom seguir aquele... É mais isso, é a organização. Mas isso aqui é um fluxo Muley, tá? Nada mais do que um fluxo Muley. E outra coisa, você colocou o try catch, você colocou um error continue, desculpa. Uhum. Sempre você é responsável por colocar esse on error continue? Nesse caso, sim, porque eu não... se eu fizer a gente vai ver os testes falhando, né, ou com uns testes simples só de erro, deixa eu colocar aqui, onde não tem validação nenhuma. Por quê? Esse teste aqui vai cobrir o API Kit. O que eu quero dizer com isso? Esse API Kit Router aqui. Esse teste está mocando o API Kit Router e jogando um bad request dentro desse mock. Esse execution flow reference vai chamar o fluxo principal, tá aqui, que é esse API Kit Router. E quando ele chamar, né, o mock vai fazer o retorno de um erro aqui, né, dentro desse componente. E cada um desses erros vai dar um on-error propagate. Quando o Muley encontra o on-error propagate, ele vai estourando para cima a execução. Quando ele faz isso aqui sem um try catch, né, ele finaliza o fluxo. Isso aqui é um flow, né? E se ele finaliza o flow, ele não tem mais continuidade, ele não executa mais nada aqui. Se eu colocar um log aqui do validation, esse log não é executado. E tanto é que esse flow aqui, né, esse teste, ele vai esperar um API Kit bad request. Se eu tirar esse cara daqui, né, se eu esvaziar, e agora eu tenho que ir sem salvar. Ele vai dar um erro no munit. Por quê? Ele encontrou um bad request e ele não estava esperando nenhum erro. Então, o munit test, ele já permite você fazer a validação também, o escopo. Exatamente. Esse teste aqui, nos casos de erros que não são... E o on-error continuous simplesmente é uma mensagem que não estoura para o usuário, né? É uma mensagem tratada. Vamos colocar dessa maneira. O on-error propagate vai estourando até ser tratado ou chegar em quem chamou. Mas é isso. O cenário do teste, né, nesse on-error propagate, é legal colocar o erro aqui e esse é o fim. Certo. Ô, Mirílio, uma outra pergunta do Paulo. Você tem alguma ordem correta para a inserção dos componentes no behavior? Não. Até onde eu observei, não. Não. Eu posso colocar vários componentes do behavior. Esses testes aqui não tem. Esse aqui tem.
Esse aqui tem spy, eu vou mostrar depois. Não, eu posso colocar mock main, spy invertido. O que são os behaviors, né? São basicamente mock main e spy. Tá? Que vão dar o comportamento dos componentes dentro do fluxo sendo testado. Geralmente, o behavior são componentes que eles vão interceptar o seu flow em algum ponto. Eles podem mudar algum comportamento, como, por exemplo, o mock, ou o spy, justamente você vai interceptar um ponto ali e tentar aplicar uma asserção, né? Isso. Exatamente. Eu não tenho limites de componentes que eu possa arrastar para cada um dessas áreas, né? Então, aqui está um teste um pouquinho maior. Aqui o meu test suite de uma camiseta pequena, onde eu fiz um mock do componente, quer ver, que é o HTTP request, aquele HTTP request que faz uma chamada de cartão de crédito, né? Simula um sistema externo, né? Que simplesmente vai retornar true. Ah, legal, eu esqueci de um... Não esqueci não, é esse o próximo aqui. Esse set event aqui, ele está lendo de um arquivo de entrada, né? Um JSON que já foi preparado aqui. Então, tem 3 arquivinhos aqui, que foram preparados para a entrada de dados. Eles simulam um JSON de pedido. E vocês veem que ele está com esse Munit, ele não está com aquele get resource padrão, né? Ele está com o Munit tools. É assim que a gente faz dentro do Munit. Dá para colocar o JSON aqui? Dá. Não recomendo. Tá? O melhor é externalizar. Aqui, por exemplo, eu usei um mock com payload estático. Né? Seria Dá zoom? Desculpa, pedido. Não tem como dar zoom, né? Não, eu não sei dar zoom aqui. Ô, Fabrício, você como espectador consegue dar zoom. Você está com o mouse ou com o notebook? Não, vou continuar. Tá tudo bem. Beleza, mas dá para ver aqui, né, o status to. Esse negócio aqui fica pequeno mesmo. Não dá para ver, não. Para a próxima eu vou aprender como faz um zoom aqui. Bom, o próximo passo aqui, o próximo item é uma afirmativa de que a ordem teve um retorno, o pedido, né, teve um retorno não nulo, né? E interessante o uso do verify call aqui. Eu fiz a validação de que um logger, né, um componente dentro do fluxo foi chamado. Por quê? Eu não tenho como esse VM aqui, ele é assíncrono. Ele vai entrar aqui e ele não vai retornar mensagem nenhuma, eu não tenho como saber o que entrou ali, se passou por ali. Então, eu fiz um verify call de que ele entrou, pelo menos, nesse fluxo. Esse logger aqui foi chamado, só para garantir que está sendo executado o componente que eu quero. E dali os testes se dividiram, né? Tem um teste aqui de uma outra camiseta, em que diz que o status precisa ser 409, né? Aquele caso onde a camiseta não tem estoque. E aqui o outro, onde um tipo da camiseta, né, o tamanho da camiseta é inválido, que é esse ZZ aqui. E aí dá não encontrado. Mirili, uma outra pergunta aqui. Pode pegar esse exemplo mesmo. O set event, ele vai setar o corpo, né? Como se fosse set payload, a mensagem. Aí deixa eu te perguntar, se do lado esquerdo do execution, você disparar uma exceção e não tiver try catch, você ainda consegue fazer assert do lado direito? Não. Eu acho que essa foi a pergunta, né, Wellington? Se não for, você coloca aqui. O que acontece com aquele erro? O que acontece com aquele... Vamos voltar a esse caso aqui, ó. Esse cara aqui, ele não tem um expected error type. Então, esse cara aqui, ele está tratando o erro. Já no
né? E aí a validação vai seguir, né, como um fluxo de MuleSoft normal. Já nesse caso aqui, o teste espera o erro. Esse cara aqui está dando um on-error propagate. E aí o teste espera essa resposta aqui de erro. E a validação não é executada. Tá, então acho que essa é a parte importante. Você seta que está esperando o bad request, pode até funcionar, mas o validation não vai rolar, não vai rodar. Uhum. Isso aí. Aqui, como eu não tenho um meio de validar aquele fluxo, né, de cartão de crédito, né, aliás, desculpa, isso aqui é um fluxo de cartão de crédito, né, simulando, né, um cartão de crédito, muito complexo, né, tem vários componentes, teria vários componentes aqui, e todos uns funcionamentos intrincados, né, mas eu não tenho como avaliar o meio do processo, né? Tem uma complexidade muito grande de componentes ali no meio, e eu só vejo o final do resultado. Então, para validar esse meio do processamento, eu coloquei um SPY dentro daquele flow reference, né? Então, esse flow ref aqui está sendo espionado, né? Para validar se o e-mail contém um arroba e o resultado, né, o payload number, tem 123. É uma assertiva, uma afirmação boba aqui que o meu fluxo me... Posso colocar, mais uma vez, quantos componentes asserts eu quiser aqui. Ou nenhum componente aqui também, tá? Posso deixar o behavior, o before call vazio, por exemplo, tá? E fazer várias validações depois do componente ser executado. E, mais uma vez, esse SPY, vou usar o Docker-D, tá? Para poder dizer qual é o componente que está sendo espionado. E ao final, né, simplesmente verifico se a resposta é esperada dentro desse processo. Bom, acho que eu não fiz nenhuma alteração dos MUnits. Deixa eu colocar esses caras aqui para executar. Então, está executando. Enquanto ele está executando, eu vou colocar o arquivo a tela de configuração. Tem dois detalhes aqui. Esse test resource é o nome do arquivo de configuração XML, ou seja, por exemplo, eu poderia colocar ali nesse test resource aqui, o t-shirt API test suite, .xml, né? T-shirt. Vamos dizer que está certo, tá? API test suite.xml. Né? Eu não consegui descobrir como coloca, tá? Vírgula e colocar mais outros componentes aqui. Então, não sei se tem, eu acho que não é suportado, se é vírgula, se é espaço, eu testei algumas coisas e não consegui fazer. Da mesma forma, esse teste aqui é quando eu quero testar apenas flow. Então, eu venho aqui e faço isso aqui, né? E dou executar. Vou mostrar aqui um pouquinho de como ficou. Os MUnit errors apareceriam aqui. Então, se tiver um pouquinho mais de tempo, a gente faz o teste do MUnit error. Aqui tem o MUnit coverage, né? É importante para saber o relatório de quais fluxos foram cobertos. Enquanto ele executa, ele vai marcando esses verdinhos aqui, né? São os pontos onde os testes unitários passaram. Então, ele passou por todos esses pontos aqui. Então, como tem 100%, ele passou por todos os componentes. E tem o Generate Report, que dá esse relatório aqui bonito, de qual é o código de cobertura dessa aplicação. Mirili, como que você rodou mesmo os testes aí? Aqui, Run Configuration, eu vou abrir o Run Configuration. Estava sem esse cara aqui. É simples. Mais fácil.
Eu sei que está acabando o tempo, eu queria fazer mais algumas perguntas aí, viu? Sim, sim. Run configuration desse projeto, né, do T-shirt app. E acabou. Por exemplo, todos os testes. Tá, é só criar um projeto novo, Isso. que é um Agora, projeto Immunity. Isso. E aqui tem o outro que é eu configurei só para esse cara aqui, né? E eu posso executar só esse cara. Inclusive em modo de debug, que facilita muito a construção de um novo fluxo, né? Eu faço bastante isso. Eu crio um teste, faço no modo debug a execução desse teste para exercitar aquele fluxo que eu estou construindo, e depois eu vejo a execução final daquele flow Você inteiro. está falando da gravação que você faz TDD? Não, Porque tem uma pergunta aqui do Vitor, ele perguntou o seguinte, e aí, o que é melhor para os testes unitários? Primeiro você cria os testes, depois os fluxos, né, que é o TDD, ou você faz o vai muito paralelo, gente. Eu acho que jamais... Não, peraí, eu acho que eu fiz a pergunta errada do Vitor, peraí. Deixa eu ver de novo aqui. Qual é o melhor para os testes unitários? Primeiro testar e depois criar os fluxos? Ou criar os testes e depois de criar os fluxos? Exatamente. Qual a ordem? Não tem ordem. Eu só, assim, como profissional, eu só acho que é importante colocar dentro do mesmo commit o teste unitário junto com o seu código, tá? Mas se você conhece o contrato, a entrada e a saída de dados, você consegue pelo menos fazer o TDD. Posso fazer um complemento aí? Eu acho que a melhor resposta é depende, né? Porque o Daniel falou, vai ter cenários que você pode antecipar algum teste, mediante a você já ter, né, o cenário. Vai ter cenários que é melhor você codificar antes. E no caso de Mulisoft, existe uma feature bem legal, acho que dá um meetup só para falar disso também, que é o Test Recorder, né? Gente, não sei se vocês já usaram, né? Mas é incrível, né? Tudo isso que o Daniel mostrou para configurar o mock, configurar o SPY e até a asserção, o Muli faz isso de forma automatizada. Então você clica lá com o botão direito, Record Test, e executa a sua aplicação, né? E ele começa a montar para você o fluxo de teste, né? Então, eu particularmente nos meus projetos, eu tenho preferido ir por esse caminho. Tá, entendi. Isso é contra o TDD. Então, conclusão. Não. Então, Vitor, a resposta da sua super pergunta... do seu cenário. A resposta da sua super pergunta elaborada é depende. Posso apimentar um pouquinho? Opa! Eu acho... Oi, pode falar. Nosso convidado especial. Eu acho que tem mais um ponto aí, além do depende, no dia a dia, principalmente ali de um dev na consultoria, muitas vezes eles estão muito focados no fluxo que foi apresentado para eles, né? Eles vão descobrir os problemas conforme desenvolvem, né? Então não tem todo o cenário montado. Então, tem mais esse depende ainda, né? Se é um cenário muito conhecido, algo que a gente está desenvolvendo e tem uma consciência melhor do ambiente, do cenário, é fácil fazer o TDD. Agora, se é algo que tu vai meio que fazendo um discovery conforme vai fazendo o desenvolvimento, eu acho que o jeito que o Renato falou fica mais fácil de executar. Era minha pimentinha aí de... É sempre um balanço, né? Está desenvolvendo teste, está desenvolvendo código, desenvolve mais teste, desenvolve código. Né? Ou Daniel, faz código e depois faz no final teste. Mirini, mas outra pergunta então. Não vale depende. O que é melhor para criar os testes unitários? É melhor o próprio desenvolvedor, aquele que está desenvolvendo, cria os testes unitários, ou é melhor colocar uma outra pessoa para desenvolver os testes unitários? Desenvolvedor que testa o próprio código, né, às vezes fica enviesado. Mas, na maioria dos casos, acho que é legal colocar o próprio desenvolvedor, porque ele está vendo a especificação, né, do que precisa ser feito e vendo quais são as possibilidades do que o seu código está exercitando ali, né? Quais são as possibilidades do código que está sendo feito, realmente
quais são os cenários que ele pode seguir. Outro desenvolvedor vai acrescentar alguma coisa? Sim, mas talvez seja um custo muito grande para que o desenvolvedor conheça os cenários de teste, né, entenda o que precisa ser desenvolvido ali. Então, acho que pelo custo-benefício, o mesmo desenvolvedor. No final das contas, ali, num processo de desenvolvimento bem estruturado, você vai ter outros profissionais que são especialistas em testes, né, que é a área de qualidade, e vai estar exercitando o seu código. E aí esses caras são aqueles que vão pegar os casos mais que fogem à curva, né, teoricamente. Né, claro, podem encontrar cenários simples, mas teoricamente os de teste são preparados para fazer os testes mais em corner cases, né, mais em casos de exceção. Sim. Aí o desenvolvedor não, o desenvolvedor sabe mais. Acho que pelo custo-benefício, eu diria o mesmo desenvolvedor do teste, do código. Igual o comentário do Paulo, que eu acho que faz muito sentido aí. Também existe a criação pela especificação, né? Você cria os testes de acordo com a especificação. Sim, bom, eu acho que é isso. E não, aqui, isso? só para mostrar aqui o ponto final, é o cara que executou sozinho, tá? Só para ver um teste falhando. Então já vou te adiantar outra pergunta, que é assim. Olha aí. Isso que você fala. Eu vou colocar uma introdução aqui. Isso que você mostrou é muito fácil. Você tem como testar uma chamada de um conector como Salesforce? Sim, com mock. Com mock, você captura o que o conector do Salesforce está retornando e você faz um mock. Não tem mistério. Você coloca um mock para simular o retorno. E pode ser, tipo, por exemplo, se o... E aí você consegue simular tanto um erro como sucesso? Desculpa, eu não consegui entender. O seu mock, você consegue simular tanto um erro como sucesso? Sim. O mock retorna erros também. O que você quiser, na verdade, né? O retorno do jeito que quer que volte, né? Ele não sabe se é erro ou sucesso, né? Mas eu acho que o mais difícil ali na questão dos sales por exemplo, um job book da vida, ele é assíncrono, né? Se tu inserir muito dado nele ali, ele não te dá ele te dá um dizendo só que recebi, né? Mas não processei, não deu certo o meu processamento. Tem que fazer um processo paralelo para verificar, né? Como foi. Certo, mas aí, no processo paralelo, você pode fazer o seguinte. Eu posso criar um flow aqui, um subflow, e fazer um flow reference desse cara aqui, né, da execução, para chamar os mocks, né? Eu posso fazer outros mocks mais complexos aqui dentro. Ou seja, é isso que eu quero dizer. O teste que eu fiz falhou ali. Mostra o relatório. Desculpa. Aqui só para complementar ali, realmente é um caso um pouquinho mais complexo, tá? Mas você teria que executar todos os itens passo a passo, né? Você, primeiro, assert that, o 201, e aí, eu acho que mais é aqui, né? Aqui você muda o payload para um resultado que você conheça, né? Que é o resultado do processamento do job. E aqui, por exemplo, a validação desse payload. Mas acho que não faz sentido, Michel. Não sei se... Não. Oi, desculpa. Não sei como que faria sentido. A gente precisaria estudar mais esse caso. Nesse cenário de book, eu acho que assim, quando a gente fala de teste unitário, a gente está testando unidades ali, né? Então, no cenário onde você vai mandar os registros para o Salesforce, por uma questão, né, de vamos dizer assim, unidade, você vai ignorar o Salesforce e você vai fazer um teste
para avaliar o payload que você está mandando, né? Se ele atende às regras ali propostas. Então, esse seria um teste, um cenário, né? Então, você garantiu que o que você mandou está certo. E aí você vai depois fazer um outro cenário. Pô, quais são os possíveis retornos dos Salesforce que estão mapeados, né? Então, você vai ter cenário onde ele vai retornar que tudo deu certo, que tudo deu errado. Vai ter cenário que parte deu errado. Vai ter cenário que deu falha de conexão, né? Então, todos esses são cenários que você não vai fazer o teste dependendo do Salesforce. Você vai mocar esses comportamentos num teste separado, né? E garantir, né? Pô, tô tratando corretamente quando vem o erro, né? Acho que seria mais essa ideia do teste de unidade. Eu concordo contigo, Renato. Acho que o que eu quis dizer é mais ou menos no sentido de daqui a pouco o teu fluxo tá ok, mas tá dando algum erro na inserção, né? Às vezes é data quality, né? O dado, sei lá, tá com uma chave errada ou alguma coisa assim e gera um erro lá. E não tem como tu mocar esse tipo de erro, né? É um erro. Mas aí você faz parte desse cenário, né? Você está cruzando a fronteira do sistema, né? Exato. Então, no Salesforce, né? Uma vez que o Salesforce recebeu aquilo que vai funcionar, né? É isso que você precisa garantir. Aí, para garantir isso aí, você acaba subindo. Existe um conceito de pirâmide de testes, né? Então, você vai ter na base muitos testes unitários, né? Que eles são mais baratos, executam mais rápidos, né? Mais rápido. E aí você tem depois um segundo degrau da pirâmide, que é o teste integrado. E aí no teste integrado você focaria nesses cenários, né? Porque tem que tratar, né? Deixa eu colocar um dado envenenado aqui de propósito, vamos ver o que acontece, né? A questão é que quem olha a integração, ou quem olha o log da integração, pode ver um sucesso lá, né? E daqui a pouco não foi. Esse é o ponto, né? Tu tens que tratar isso de forma a ser transparente para quem for a fazer análise, depois tentação disso, né? Mas é um sucesso do ponto de vista do envio de dados, né? Então, o envio de dados... Sim. Ele te devolve um 200, tipo, recebi o seu arquivo aqui, o seu input, funcionou, só que já vi casos, tá? Por isso que eu tô comentando isso. E aí depois vai ver uma chave estrangeira errada, alguma coisa lá, gerou... Aí, como eu disse, você está excedendo a fronteira do sistema. No Salesforce, você deveria fazer os testes unitários desses arquivos, dessas entradas. Ok? Sim? Beleza. Então, última pergunta, Mirilli, antes da gente fechar logo aqui. Logo no começo você tinha até falado lá do teste de cobertura, que pode enganar, né? Às vezes você tem 100%, 90%, às vezes pode enganar. A pergunta aqui é, qual a cobertura de testes que você recomenda? E por quê, né? Não vai falar depende, sem porquê. Cada empresa trabalha com uma, né? Eu estou trabalhando numa equipe, por exemplo, que exige que 80% do código seja coberto com testes, e nem avaliam muito a efetividade dos testes, tá? Vou ser sincero que não avaliam muito a efetividade dos testes, mas, sim, existem ferramentas como o SonarQube, por exemplo, que estão integradas dentro do CI/CD, que fazem esse relatório, né, geram esse relatório e não deixam o código sem que o teste atinja um mínimo de cobertura de código. Mas 80%, Mifael, você está trabalhando com o Salesforce, qual é o mínimo da exigência do Salesforce? 70 ou 80? Cara, eu não sei de cabeça, mas eu trabalharia com 80, se for. Cai da prova? Não sei se cai na página. O Wellington mandou 75. Fez a média. Pode ser. Samuel também. 2 fizeram as médias. O Salesforce tem o desenvolvimento dele, né? E é necessário fazer código de teste para poder subir para a produção. Tá? Então, se eu não me engano, é 80% também. O Robson corrigiu. 74. Mirilli, acho que a gente tá na hora da gente fechar, hein? Opa. Então, sei que tá legal, tá engraçado. Muito obrigado a todos. Tá, então... O Robson já corrigiu, né? 74, é 75 mesmo. Eu não tenho mais nada, só obrigado mesmo, gente. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Usem
testes unitários para aumentar a qualidade do código de vocês, para aumentar a flexibilidade que vocês têm de refatorar, de dar uma garantia, assim, eu vou dormir com consciência tranquila de que os meus testes estão sendo executados em cima do meu código. Então, dá paz de espírito para o desenvolvedor. Eu já peguei muito erro bobo que fiz, né, de coisa que estava coberto no teste, e por causa disso eu consegui corrigir muito facilmente. Minha experiência. Obrigado a todos, viu? Obrigado pela participação. Valeu, Mirilli. Vou parar aqui a gravação. Maravilha. Mirilli, obrigado aí, parabéns pela